Você pode dar um glória a Deus? Irmãos, eu quero hoje ser bem objetivo. Todas as vezes que Deus ele promete uma coisa, Ele não fala assim: será que eu posso cumprir o que eu prometi? Ele não fala isso. Ele promete e Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Ele diz assim: eu só não vou cumprir o que eu prometi se houver algum homem no mundo que possa impedir o nascer do dia ou chegar da noite. Eu levantei, era 15 para 5 da manhã, tudo escuro. Aí eu falei assim: sol, você não vai nascer! E o sol começou a rir de mim. Eu falei assim: se tiver algum homem no mundo que tenha poder de impedir o nascer do dia, aí eu não vou cumprir a minha promessa. Compreenderam? Então diga comigo: toda promessa de Deus será cumprida. Agora olha bem, a única vez que Deus falou assim: faça a prova se eu não vou cumprir, é quando Ele fala a respeito de dinheiro. Lá em Malaquias Deus fala assim: fazei prova de mim, se eu não prospero o homem que é fiel no dízimo e na oferta. Faça prova de mim. Por quê? Porque a maioria dos homens, quando fala de dinheiro, ele já começa a entrar em conflito. Deus falou assim: eu estou desafiando qualquer homem, Malaquias 3, 10, 11, 12, eu estou desafiando qualquer homem a fazer prova de mim, se eu não tenho poder de prosperar o homem e a mulher que é fiel no dízimo e na oferta. Fazei prova de mim. Repete, vamos lá. Mais forte, vamos lá. Fazei prova de mim. Então, todas as vezes que você vai consagrar o seu dízimo, sua oferta, você não está pecando quando você diz: Senhor, eu estou fazendo uma prova, porque o Senhor mesmo mandou dizer, o Senhor me escreveu: faça a prova de mim, se eu não tenho poder de prosperar o homem que é fiel, a mulher que é fiel. Então, por quê? Porque Deus ele estava mostrando sobre a dúvida que o homem e a mulher têm na hora dele ser fiel no dízimo, ser fiel na oferta. Eu falei assim: faça a prova de mim, me põe em teste, vê se eu não prospero o homem que é fiel. Ok? Agora olha bem, eu quero hoje, de maneira simples, falar de alguns milagres que Deus fez. E esses milagres não foram realizados quando alguém orou, quando alguém jejuou, quando alguém fez uma vigília, quando alguém leu a Bíblia, quando alguém cantou um hino de louvor. Esses milagres foram liberados por Deus mediante a oferta de sacrifício. Então levanta a mão e diz assim: a oferta de sacrifício gera milagre. Repete aí, vamos lá. Diga assim: é uma semente que gera milagres. Então olha bem, preste atenção. Preste atenção na orientação que eu quero dar. Quando você lê a Bíblia com conhecimento, quando você destrincha a Bíblia, você vai descobrir que todas as vezes que um homem e uma mulher da Bíblia enfrentaram um problema grave, gravíssimo, eles não partiram para a oração, não partiram para o jejum, não partiram para a leitura de Bíblia, não partiram para a vigília, eles partiram para o sacrifício.
Então, olha aqui nos meus olhos. Vou dar alguns exemplos rápido para você, sem entrar em detalhe. Vou falar o primeiro com muito jeitinho. Milhares de pessoas casam errado. Uma das maiores tragédias é quando você casa com um homem errado, com uma mulher errada. E você tenta resolver aquele problema orando, jejuando, lendo Bíblia, levando desaforo para casa, afinando. E quanto mais você ora, parece que a oração é ao contrário. Mais a peste fica empesteada, mais o problema agrava. Agora olha bem, Abigail, a Bíblia diz que o marido dela era o próprio demônio, homem maligno. Nabal. Você sabe que se você casar com o próprio diabo, Abigail era uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus. E o marido dela, um demônio. A Bíblia diz que ele era homem maligno. Rico e maligno, rico e maligno. Como que ela resolveu o problema do casamento dela? A Bíblia diz que ela separou a oferta de sacrifício. 1 Samuel 25:18. Ela pega 5 ovelhas preparadas, pega muita coisa, está escrito lá. E ela entrega aquela oferta de sacrifício. Porque ela não aguentava mais viver com um homem maligno. Então ela não orou, não jejuou, não fez vigília. Ela entregou o sacrifício, falou: Deus, eu estou te entregando esse sacrifício, o Senhor resolveu o problema do meu casamento. Está preparado para ouvir? A Bíblia diz que 10 dias depois, que ela entregou o sacrifício dela, a Bíblia diz assim: e Deus feriu Nabal e ele morreu. Depois que ela entregou o sacrifício dela, a Bíblia diz que Deus, 10 dias depois, Deus feriu o marido dela e matou o marido dela. E ela, olha para mim, estava lá respeitando o velório, né? Aí sabe o que aconteceu? A notícia espalhou: Nabal morreu. E essa notícia foi parar no ouvido do rei Davi, o rei de Israel. Aí Davi falou assim: Abigail está viúva? Tá. Deus matou o marido dela. Aí ele chamou alguns soldados e falou: soldados, vai lá e traga a Abigail, diga para ela que eu vou casar com ela. Quando os mensageiros de Davi chegaram, disseram: Abigail, o rei mandou chamar você para você casar com ele. Sabe o que ela falou assim? Eu fui levantada para lavar os pés dos empregados do rei, não para ser rainha. Falou: não. O seu valor excede o de fim das joias. Ela falou assim: quer saber de uma coisa? Vou parar de lavar pé de empregado e agora eu vou partir para o reinado. Senta na igreja. A Bíblia mostra que Abigail casou com Davi, Davi casou com Abigail, e ela foi transformada em rainha, a segunda mulher mais rica e mais importante do reinado.
Como que Deus resolveu o problema de sacrifício dela, do casamento dela, com uma oferta de sacrifício? Os pastores têm medo de pregar isso, porque tem gente que vai falar: Senhor, eu vou dar tudo que eu tenho, mas eu quero que meu marido morra. Calma. Pede para matar o velho homem. E Deus ressuscita um novo homem dentro dele. Então, Abigail resolve o problema sentimental dela com uma oferta de sacrifício. Quer ver um exemplo? Quando os hebreus consagram um cordeiro no Egito, aquele sacrifício resolveu um problema que durou 430 anos. A Bíblia diz que no mesmo dia que eles consagraram o sacrifício, Êxodo 12, 51, Deus tirou os hebreus da escravidão do Egito. Ele resolveu um problema antigo, que ele passava de geração em geração. Deus só resolveu quando os hebreus oraram a noite inteira, quando eles jejuaram a noite inteira. Não foi jejum, não foi oração, foi o quê? O sacrifício. Terceiro exemplo. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 1, que Ana orou 18 anos para ser mãe, ter um filho. Deus nunca ouviu a oração dela. Ela só foi curada da esterilidade quando ela disse assim: Senhor, estou fazendo um voto de sacrifício. Quando ela fez o voto do sacrifício, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração, o clamor dela. E naquela mesma noite ela ficou grávida. Deus curou ela da esterilidade. Então o que curou Ana da esterilidade não foi a oração dela, não foi o jejum dela, porque ela fez isso 18 anos e nunca recebeu o milagre. Mas quando ela partiu para o sacrifício, ela foi curada da esterilidade. Agora, olha que coisa impressionante. A Bíblia diz que uma peste veio sobre a nação de Israel no tempo do rei Davi, e num dia só, aquela peste, aquela praga matou 70 mil homens. Quando Davi olha, 70 mil homens mortos, por causa daquela praga, daquela peste. Como que Davi resolveu aquele problema? Orando, jejuando, fazendo vigília, lendo Bíblia, cantando em louvor? Não. A Bíblia diz que ele partiu para o sacrifício. Ele compra o Monte Moriá e dá de oferta para Deus. Dá de oferta para Deus. A Bíblia diz que no mesmo dia Deus cessou aquela praga. Então a oferta de sacrifício, ela é tão violenta que ela tem poder até de cessar a praga, a peste. Agora quer ver um outro exemplo? Havia uma sentença de morte na casa da viúva da cidade de Sarepta, 1 Reis 17. Uma sentença de morte pela fome. Como que aquela mulher quebrou a maldição, faz Deus cancelar a sentença de morte? Como oferta de sacrifício. Quando Elias desafia ela a experiência do sacrifício, Deus cancela a sentença de morte e entra na casa dela com provisão. Agora, preste atenção. Jesus jejuou sem comer e sem beber 40 dias e 40 noites no deserto. Os 40 dias de jejum sem comer e sem beber não transformou ele em salvador do mundo. Ele era viciado, me perdoe a brincadeira santa, e ir para monte orar. Ele fala: discípulo, fica quieto aí que eu estou indo para o monte orar. Todas as vigílias que Jesus fez não tiveram poder de transformar ele em salvador do mundo. O único poder que fez ele ser
chamar de Salvador foi quando ele foi para o altar do sacrifício. Se você não crê no sacrifício, você não crê na salvação, porque a salvação é resultado do sacrifício. Jesus, ele só foi chamado de Salvador do mundo quando ele foi para o altar do sacrifício. Me perdoe dizer, não foi oração, não foi jejum, não foi leitura de Bíblia, não foi vigília, foi o sacrifício. O que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos com isso? Sabe o que a gente aprende? Todos nós aqui temos problemas difíceis para ser resolvido. Como que Jesus curou os 10 leprosos? Senhor, Jesus lá, porque não podia chegar perto. Somos leprosos. Jesus falou assim: vai para o templo e consagra o sacrifício ao sacerdote. A Bíblia diz que quando eles pegaram o sacrifício e foram caminhando em direção ao templo, a lepra desapareceu do corpo deles. Então o sacrifício é uma violenta experiência que gera o milagre que você precisa. Só milagre violento. Só milagre violento. Agora preste atenção. Por que os pastores têm medo de pregar sobre isso? Porque dentro da igreja tem gente que fala assim, como tem gente agora de manhã, eu nunca mais volto aqui. Porque eu queria ouvir uma outra mensagem, mas essa mensagem ela é pesada demais, e eu não estou disposto a ter experiência de sacrifício. Eu vou te dar um conselho. Não precisa ir para o altar, continua aqui. Até o dia que você se converter e entender a importância do sacrifício. Não sai da igreja não. Mas eu quero ensinar a igreja a você não ter medo do altar. Eu quero ensinar a igreja a não ter medo do altar. Você está enfrentando uma tragédia em alguma área da sua vida. Você está enfrentando um problema de enfermidade, um problema no casamento, um problema de vício na família, um problema. Qual é o problema que você está enfrentando? Já orou? Foi resolvido? Já jejuou? Foi resolvido? Já fez vigília? Foi resolvido? Parte para o altar. Parte para o altar. Parte para o altar. Parte para o altar. Parte para a experiência do sacrifício. Abre essa boca e dá um grito de glória. Compreenderam? Então, você pega a Bíblia, meu filho, pega a Bíblia, e você vai perceber que os maiores milagres da Bíblia foram liberados por Deus mediante o sacrifício de uma pessoa, quando ela entregou no altar aquilo que ela não podia entregar. E Deus mandou te dizer: faça a prova de mim. 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 Sendo a igreja, eu tenho 25 irmãos. Todos, alguns já foram até para o céu. Todos crentes, tudo crente. Qual a diferença entre eu e os meus irmãos? A experiência do sacrifício. Eu até acredito que tem irmão e irmã minha que ora até mais do que eu, jejua mais do que eu, lê mais a Bíblia do que eu. Mas a experiência do sacrifício traz Deus aqui na terra. A Bíblia diz que Israel estava na miséria, na fome, na destruição. E a Bíblia diz que Davi, Salomão, ele decide ir para o altar. E ele coloca no altar 1000 bois. E a Bíblia diz que quando ele terminou o sacrifício,
Ele vai para casa todo ensanguentado. E ele certamente toma um banho, vai deitar. A Bíblia diz que na mesma noite do sacrifício, Deus entrou no quarto dele. Na mesma noite do sacrifício, Deus entrou no quarto dele e diz assim: Salomão! Ô Salomão! Sim, Senhor! O que você me pedir, eu vou te dar. O que você me pedir, eu vou te dar. O que você me pedir, eu vou te dar. Abre essa boca e dá um grito de glória. Senta a igreja. Irmãos, a oferta de sacrifício é uma coisa tão violenta. O Herbert, meu sobrinho, nem sei se ele está aí. O Herbert está aí? Herbert. Ah lá, fica de pé aí, Herbert. Olha o que esse meu sobrinho fez. Ele é empresário. Sabe o que ele fez? Quando ele viu a pandemia chegando, ele deu uma oferta de sacrifício para Deus prosperar os clientes dele. Porque ele falou assim: se Deus prosperar os meus clientes, eles vão continuar alugando os meus carros e vão continuar me pagando. Então, olha que coisa impressionante. A oferta de sacrifício, ela é uma semente que quebra a maldição da escravidão, resolve o problema de casamento, cura a doença, liberta pessoas. A oferta de sacrifício é uma semente que gera o milagre que você precisa. Sabe aquele milagre? Diga-se: o altar resolve. Eu começo a dizer: sabe aquele milagre? Sabe aquele milagre? Agora olha bem, pastor, aonde fica a oração? Onde fica o jejum? Onde fica a leitura da Bíblia? Onde fica eu orar de madrugada? Continua, porque isso é relacionamento com Deus. Ó, Senhor, eu estou aqui para fazer uma declaração que nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem presente, passado ou futuro tem poder de me tirar da tua presença. Oração é relacionamento. Oração é relacionamento. Vai para o altar com o sacrifício orando, jejuando, lendo Bíblia, fazendo vigília. Mas nada move mais Deus do que o sacrifício. Nada mais move Deus do que o sacrifício. Então eu quero desafiar a igreja: faça a prova de mim. Diga para o seu irmão: Deus está te desafiando a fazer prova dele. Repete pelo ouvido, vamos lá. A fazer prova dele. Compreenderam? Então vou orar para você não ter medo do altar. Diga comigo assim: o meu milagre, o altar resolve. O diabo ouvir, vamos lá. Para tremer o inferno, o altar resolve. Compreenderam? Então põe as duas mãos na cabeça. Feche os olhos. Nosso Deus e nosso eterno Pai, os homens e as mulheres da Bíblia receberam milagres violentos, porque eles nunca tiveram medo do altar, de entregar no altar o sacrifício,
porque eles sabiam e foram doutrinados que o sacrifício traz Deus aqui na terra. O sacrifício é uma violenta semente que gera milagres. Ó Deus, liberta os teus filhos do medo do altar. Liberta os teus filhos do medo do sacrifício. E que nós possamos, ó Deus, caminhar naquilo que o Senhor mesmo disse em Malaquias 3:10. Faça prova de mim, Senhor. Nesses quase 50 anos que eu tenho andado na tua presença, eu nunca tive medo do altar, nunca neguei o meu sacrifício, e eu sou resultado das minhas experiências do sacrifício, meu Pai. Ó Deus, desde quando eu era bem pobre, o Senhor sabe que eu orei dizendo: Senhor, me transforma no maior dizimista e no maior ofertante da igreja, da tua casa. O meu sonho, meu Pai, era crescer, prosperar, para ser instrumento de fidelidade no dízimo e na oferta. E isso tem se cumprido na minha vida há muitos e muitos anos, meu Pai. O Senhor tem estendido de maneira abundante a sua bênção sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu ministério, sobre a igreja que eu pastoreio. A sua boa mão está sempre sobre a minha vida. E eu quero pedir, meu Pai, que o Espírito Santo convença cada homem e cada mulher a experiência do sacrifício, na autoridade e no poder do nome de Jesus. E quem recebe dá um grito de glória. Amém? Senta aí, eu vou dizer assim: o meu milagre você levanta, o altar resolve. Igreja viva, igreja viva. E o meu milagre, igreja, o altar resolve. Você pode dar glória a Deus aí? Pode assentar.